Flamengo vence o Vasco e chega a 4 pontos no Campeonato Carioca. Contratação de Paquetá deve ter mais capítulos durante esta semana. Flamengo de olho em Marcos Antônio do São Paulo, Danilo do Botafogo e Luiz Henrique entra na pauta do Flamengo, bem como o atacante Richarlison. Fala, galera boa! De volta, né? Aqui é o Dieguinho Flá, esse é o canal RD Flanúvel e você é mais do que bem-vindo. Hoje, mais cedo, eu fiz as estatísticas do que foi ontem. Flamengo 1, Vasco 0 pelo Campeonato Carioca. O que aconteceu em números dentro dessa partida junto com a análise. Então dá uma moral pra gente. Assiste esse vídeo lá também, depois que acabar esse daqui. Posso contar com vocês. E ó, a parada é a seguinte, galera. O Flamengo ontem venceu o Vasco por 1-0 no Maracanã com o gol do Carrascal. E chegou a 4 pontos no Campeonato Carioca. 4 pontos em 4 jogos. E o Flamengo vai jogar agora com o Fluminense na próxima rodada, no domingo, no Maracanã, às 18 horas. Um clássico, Fla-Flu. Com o único adversário que eu acho que vai oferecer um pouco mais de resistência ao Flamengo nesse Campeonato Carioca. O Fluminense está fazendo contratações interessantes. Ontem trouxe o Savarino, se reforçou bem. E o Flamengo também se reforçou muito bem nas posições que pôde trazer, o goleiro, o zagueiro, até porque as prioridades do Flamengo são diferentes em relação às do Fluminense, tá certo, galera? Mas o Fluminense hoje joga com o Nova Iguaçu e é um bom jogo pra gente observar o time que vai jogar com a gente no domingo, tá certo? Enfim, dito isto, a parada é assim, vamos falar de contratações, que é basicamente o que eu vim conversar aqui com vocês hoje. Enquanto a alergia do amigo vai bombando, tá brabo hoje, difícil, mas vambora. Não podia deixar de vir aqui falar com vocês, certo? Porque é o seguinte, galera, o Flamengo quer se reforçar ainda de um volante, um meia e um atacante para a sequência da temporada 2026. Lembrando que o Flamengo joga Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nas competições mais longas, além das competições de jogos curtos, Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil, que já é domingo que vem contra o Corinthians, né? Recopa Sul-Americana, o Flamengo vai jogar com o Lanús nos dias 19 e 26 de fevereiro. Primeiro jogo é lá Fortaleza, estádio do Lanús, e o segundo jogo aqui no Maracanã, nossa casa, certo? Beleza. Para esse jogo da Recopa e a sequência do Campeonato Brasileiro e Libertadores do Copa do Brasil, o Flamengo já quer estar com o elenco formado. Lembrando que o Flamengo, para o meio campo, que é a primeira posição onde o Flamengo quer contratar jogadores, para a parte defensiva, o Flamengo, no momento da gravação desse vídeo, tem Eric Pulgar, Everton Araújo, que jogaram bem ontem, principalmente o Everton Araújo, tem o Jorginho, o Saul, que está machucado, e o De La Cruz, que está se recuperando de uma cirurgia também, bem como o Saul. Para a parte de ataque no meio campo, o Flamengo tem o Arrascaeta. E o Flamengo para volante ainda tem o Pablo Lúcio também fazendo a transição, subindo da base para o profissional. Para o meio campo de ataque, o Flamengo tem o Guilherme, tem o Arrascaeta e basicamente só. Vai trazer o Paquetá, resta saber quando, e se ele vai ficar à disposição já para o jogo da Recopa Sul-Americana, por causa da negociação com o West Ham, eu vou falar para vocês. E pro ataque a gente tem de pontas, na direita, Plata, Luiz Araújo e Carrascal. Carrascal que faz a função da Arrascaeta também quando precisa, bem como Luiz Araújo. E pra esquerda a gente tem Samuel Lino, Michael, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. O Michael tá praticamente fora do Flamengo, já é um ponto. E pro comando de ataque a gente tem o Pedro, tá? Além deles a gente tem o Camargo, que é da base, e o Douglas Telles, que joga nas pontas ali junto com o Joshua, que estão ainda em idade de base, mas devem servir de vez em quando ao profissional. Pois bem, o Flamengo sabe que vai precisar de um volante por conta de quando e como, em que condições o Saul vai voltar para a posição de segundo volante, ali junto com o Jorginho. E o Jorginho já é um jogador que vai fazer 34 anos, ou já fez, não vou lembrar a idade dele aqui de cabeça, a data de nascimento dele, enfim. O Jorginho não vai aguentar jogar todas as partidas. Enquanto não tem o Saúl, dada a carga e quantidade de jogos, o Flamengo observa o Marcos Antônio, volante do São Paulo, que foi o melhor jogador do tricolor paulista
na temporada 2025. O Flamengo tentou trazer o Marcos Antônio junto a Lazio, não conseguiu êxito, e o São Paulo foi lá e trouxe. Só que o São Paulo garantiu a compra do jogador por 4,2 milhões de euros e tem a dívida do São Paulo com a Lazio. O que o São Paulo quer para vender o Marcos Antônio para o Flamengo? Que o Flamengo assuma essa dívida do São Paulo com a Lazio de 4,2 milhões de euros, mais 8 milhões de euros limpos para o São Paulo, no total de negociação da operação, no valor de 12 milhões de euros, 12,2 milhões de euros, o que é um valor desproporcional por um jogador como o Marcos Antônio, que é um bom jogador, mas eu entendo que não caiba ao Flamengo pagar isso tudo pro São Paulo pelo jogador, tá certo? Já é um ponto. O outro jogador da posição que o Flamengo quer é o Danilo, ex-Palmeiras, Nottingham Forest da Inglaterra, atualmente no Botafogo. Danilo é jovem, joga de volante, joga de zagueiro, joga de segundo volante também. E o Botafogo quer cerca de 25 milhões de euros. Só que tem uma boa que pode favorecer o Flamengo para tirar o Danilo do Botafogo, pai. Qual? Que o Danilo está em litígio com o Botafogo por conta de não pagamentos, essas coisas, e o Danilo pode sair do Botafogo ou a custo zero, ou a próximo disso, pro piramideiro lá, que dizem que é empresário, John Textor, não ter prejuízo. E o Flamengo monitora a situação para levar o jogador de General Severiano para o Ninho do Urubu, para a Gávea. Esse é um ponto. E o Flamengo quer o jogador. Felipe Luiz gosta do jogador, mas não vai pagar 25 milhões de euros por ele. Certo? Beleza. Mas é o preferido do Flamengo para a posição, até pelo potencial de revenda, por ser um jogador jovem e naqueles critérios que a diretoria do Flamengo quer, até 25, 26 anos ali. E é um jogador de meio campo, e no meio campo se corre bastante. E o Flamengo olha o Danilo com bons olhos. O outro jogador, o Lucas Paquetá, que eu já falei pra vocês, pra revezar com o Arrascaeta ali, ou jogar os dois juntos, dependendo do jogo. E o Flamengo já lançou a primeira proposta ao West Ham, que vai ver se vai aceitar nos termos originais, ou se vai fazer uma contraproposta por causa da forma de pagamento. O West Ham quer 45 milhões de euros pelo Paquetá. O Flamengo pode até chegar a esses valores, mas esse é o teto máximo. A primeira proposta o Flamengo não fez desses valores para ter margem de negociação. O Flamengo fez de 40 milhões de euros, 35 mais 5. Mas dependendo da simplicidade, da forma de pagamento facilitada, e pelo Flamengo ser um clube bom pagador, o West Ham pode acertar com o Flamengo nos termos dos 40 milhões de euros, 35 mais 5, visto que o West Ham vai cair para a segunda divisão na Inglaterra, o Paquetá já não está jogando mais, o técnico no Espírito Santo não vem relacionando o jogador para as partidas, e pela forma de pagamento simplificada, o West Ham pode acertar com o Flamengo nos termos originais da proposta, ou subir a pedida com um parcelamento maior. Certo? Beleza. Pro ataque, o Flamengo já quis o Valentim Tati Castellanos, que está no mesmo West Ham, e o Flamengo observa o Richarlison, do Tottenham, da Inglaterra, ex-América Mineiro, ex-Fluminense, Everton e por aí vai. Beleza. Só que a questão do Richarlison é pro meio do ano, dependendo do que for, o jogador só viria pro Flamengo pro meio do ano. E o Tottenham quer cerca de 25 milhões de euros pelo jogador. O Flamengo se vê empolgado com os valores. O primeiro nome era o Caio Jorge também, como eu já falei no Castellanos, mas esses 25 milhões de euros agradam e o Flamengo pode sim fazer uma investida para ter o Richarlison no meio do ano como centroavante, ou até mesmo agora, se sobrar caixa para o Flamengo contratar depois do Paquetá, ou dependendo de como for a negociação pelo volante. Outro nome que surgiu é o nome do Luiz Henrique, que está no Zenit de São Petersburgo, onde estava o Gerson e outros brasileiros lá, que saiu do Botafogo. Agora, o Luiz Henrique entrou no radar do Flamengo não para uma contratação efetiva. O Flamengo sabe que pode perder jogadores daquela ponta direita,
o Carrascal, o Luiz Araújo, ou até mesmo o Plata. Os três são pretendidos por clubes no Brasil e fora. O Carrascal foi pretendido pelo Napoli e pelo Olympique de Marseille, com sondagens na casa de 30 milhões de euros. O Flamengo ainda não recebeu proposta oficial pelo jogador, não vendeu, obviamente, fez o gol ontem, mas o Luiz Henrique se torna a peça de reposição caso o Flamengo venha a vender um desses três jogadores. Vamos lá, galera, vou explicar para vocês. A janela de transferências do futebol europeu vai até o dia 3 de fevereiro. Alguns países dia 1º, dia 2, mas o máximo de fechamento é dia 3, certo? Beleza. Se o Flamengo vender alguns jogadores desses pontas, da direita, o Flamengo vai repor prioritariamente com o Luiz Henrique. John Arias, Almada, são jogadores bons, especulados, oferecidos, valorizados e bons nomes vistos dentro do Flamengo. Agora, a grande questão é o seguinte: o Flamengo tem 8 estrangeiros no elenco. O Arrascaeta vai naturalizar brasileiro. Vamos botar aqui 7. Rossi, De La Cruz e Varela. 3. Saul. 4. Pulgar. 5. Plata. 6. Carrascal. 7. 7 estrangeiros. Certo? O Jorginho não conta que ele é naturalizado italiano, mas de nascimento ele é brasileiro, e o Arrascaeta vai naturalizar brasileiro. Então o Flamengo teria 8 estrangeiros com o Arrascaeta. E o Flamengo não quer ter mais do que os 9 estrangeiros, porque a CBF vai reduzir, em comum acordo com os clubes futuramente, de 9 para 7 estrangeiros novamente, que podem assinar súmula no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo não quer atingir o limite de estrangeiros, o teto de estrangeiros, para não ter que fazer escolhas no elenco, certo? Então, saúde, mãe! Então, o Flamengo já dá prioridade a jogadores brasileiros de bom nível para não ter que fazer escolhas futuramente no elenco e usar como estrangeiros apenas jogadores extra-sérios. Sobre o Michael, que eu falei para vocês, nada adiantou na negociação. O Santos quer o jogador, tá? O Santos quer o jogador, o Flamengo quer desfazer do jogador, mas o Michael não quer abrir mão do que ele tem a receber, e o Felipe Luiz está tentando adaptá-lo em outras funções e posições para tentar aproveitar o jogador durante o Campeonato Carioca para ver se ele se firma ou se vai vender de vez, tá certo? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tá tudo na mão do Felipe Luiz e no querer do Michael, que não vem se esforçando. Tá certo, galera? Não sei desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, comenta, hypa, compartilha. Saudações rubro-negras.